Tudo o que você acredita, tudo o que você sente, tudo o que você pensa, está sendo ajustado sem o seu consentimento. Desde o momento em que você nasceu, você está cercado por vibrações. Algumas que você pode ouvir, outras que você não pode. Mas todas elas estão moldando sua mente, suas emoções, sua realidade. E a pior parte? Você nunca soube disso. Você pensava que seus pensamentos eram seus. Você achava que suas escolhas eram suas. Mas, nos bastidores, frequências têm influenciado, guiado e, às vezes, até sequestrado seu mundo interior. Isso não é uma metáfora. É física, biologia e controle disfarçados de coincidência. O zumbido da eletricidade, a sintonia das suas músicas favoritas, os tons embutidos nos seus dispositivos, não são apenas ruídos de fundo. São sinais, mensagens. E, às vezes, são armas. Existe um mundo oculto construído em frequências. E ele tem influenciado você todos os dias da sua vida. A questão não é se você foi afetado, mas quão profunda é essa programação. E mais importante, quanto você está disposto a desaprender. Você está cercado por sons, desde o seu primeiro suspiro. Mas e se esses sons não fossem neutros? E se as frequências com as quais você cresceu tivessem sido escolhidas, não para o seu benefício, mas para a sua obediência? Das canções de ninar tocadas no seu berço ao hino nacional no auditório da sua escola, cada tom que você absorveu tornou-se parte do seu código interno, do seu roteiro comportamental. Você não percebeu, porque nunca foi para ser percebido. Esse é o poder da vibração. Ela funciona silenciosamente, abaixo da sua consciência, moldando como você se sente, como se move, em quem confia e quem você se torna. A forma mais antiga de programação não é através de palavras, mas através da frequência. É o sinal da escola que interrompe seus pensamentos na hora certa. É o toque do celular que condiciona um pico de dopamina toda vez que ele acende. É o jingle que faz você desejar alimentos que sabe que estão lentamente matando você. Não são apenas sons, são sinais. Estão incorporados no seu ambiente, não por uma questão estética, mas para o seu condicionamento psicológico. E isso não é uma conspiração. É assim que o seu sistema nervoso funciona. A biologia humana está programada para responder ao ritmo e à vibração. Os seus batimentos cardíacos sincronizam-se com o som. Suas ondas cerebrais mudam de acordo com o tom. Estados de humor inteiros podem ser criados ou destruídos com base na frequência. E alguém, em algum lugar, entendeu isso há muito tempo. Há uma razão pela qual as civilizações antigas usavam cantos, tambores e sinos de meditação para entrar em estados alterados de consciência. Há uma razão pela qual os templos foram construídos com acústica capaz de induzir transe. A frequência sempre foi uma porta de entrada, que se abre nos dois sentidos. Ela pode elevar sua consciência ou prender-lo em uma jaula. E ao longo do último século, ela foi usada mais para o segundo propósito do que para o primeiro. Você nasceu em uma matriz de frequências, uma matriz que não foi construída para libertar sua mente, mas para manter lá no lugar. Um dos exemplos mais negligenciados, a mudança de 432 Hz para 440 Hz na afinação da música ocidental. À primeira vista, parece irrelevante, apenas 8 Hz. Mas as implicações são profundas. 432 Hz está em harmonia com padrões naturais, constantes matemáticas encontradas na geometria sagrada, órbitas planetárias e no corpo humano. Ressoa com o coração, acalma a mente, alinha a respiração, mas 440 Hz é dissonante, subtilmente estressante, agita. E, no entanto, em 1953, tornou-se o padrão global. Por quê? Quem se beneficia de uma população um pouco mais caótica, sempre levemente agitada, inconscientemente inquieta? Diga-me você. Algumas coisas que descobrimos são muito delicadas para o YouTube. Compartilhamos o resto na Insights Academy, nossa newsletter gratuita.
Clique no link na descrição para se inscrever e receber uma cópia por tempo limitado do The Kybalion. Sem enrolação, apenas a verdade. Agora pense em quanto da sua vida é controlada por sons de notificações, projetados para manter sua atenção presa em aplicativos criados para capturar seu foco, ou alertas de emergência emitidos em frequências comprovadamente capazes de induzir estresse e desorientação. O mundo moderno dominou o que os xamãs antigos já sabiam. Se você controla o tom, você controla o estado de espírito. E se você controla mentes suficientes, você controla uma população. Isso não é ficção científica. É condicionamento comportamental por meio da manipulação sonora. Está acontecendo agora mesmo, toda vez que você entra em uma loja com música de fundo selecionada não para entreter, mas para influenciar os padrões de compra. Toda vez que você ouve uma música pop projetada para ficar repetindo sem parar na sua cabeça, toda vez que sua vida digital emite sons, vibra e vibra em ritmo com um sistema projetado para extrair sua energia, seu tempo, sua atenção. Mas há outra camada. As frequências que você não ouve, aquelas abaixo ou acima da faixa auditiva humana, ainda podem ser sentidas pelo corpo. Ondas de frequência ultrabaixa foram testadas em guerra psicológica e controle de multidões. Pulsos ELF, frequência extremamente baixa, podem influenciar as emoções e criar desorientação. Você pode não ouvi-las, mas seu corpo responde. Você pode não percebê-las, mas seu subconsciente se ajusta. E você começa a confundir agitação com intuição, medo com instinto, fadiga com depressão. Você começa a confundir seu estado programado com o natural. É assim que eles te controlam, não com força evidente, mas com interferência constante e sutil. Não com correntes, mas com estática. Você tem ouvido ruídos durante toda a sua vida, e isso tem impedido você de ouvir a si mesmo, de ouvir o ritmo natural do seu próprio ser. Mas a boa notícia é esta. Uma vez que você começa a ouvir de forma diferente, tudo começa a mudar. A consciência é a primeira reajustagem. E quando você compreende o quanto foi profundamente moldado pelo som, você começa a fazer uma pergunta poderosa. O que acontece quando eu escolho a frequência? O som sempre foi mais do que entretenimento. É um sistema operacional, uma ferramenta de transformação e um código para a consciência. Mas isso não é ensinado na escola. Você é ensinado a ver a música como arte, o som como fundo, o ruído como incômodo. O que não lhe ensinam é que os harmônicos, a estrutura do som, podem ser a força mais poderosa e negligenciada na formação da consciência humana. Não metaforicamente. Literalmente. Os harmônicos não entram apenas nos seus ouvidos. Eles alteram suas ondas cerebrais, seu sistema nervoso, sua atividade celular. Eles podem curar ou podem prejudicar. Eles podem despertar capacidades adormecidas de percepção ou podem entorpecer sua mente, levando-a a uma aceitação passiva. Tudo depende da intenção e da estrutura por trás do som. Veja bem, todo som é composto de frequências, mas nem todas as frequências são iguais. Algumas ressoam com as leis naturais, como a proporção áurea ou a sequência de Fibonacci. Esses são tons harmônicos, do tipo encontrado na natureza, no cosmos, na ressonância da própria Terra. As civilizações antigas sabiam disso. Elas usavam os harmônicos não apenas para a música, mas para a consciência. Os templos eram projetados com ressonância acústica precisa. Os cantos sagrados não eram apenas espirituais, eram códigos sonoros, frequências que alinhavam o corpo e o espírito com a terra, com as estrelas, com as camadas mais profundas do eu que a ciência moderna ainda luta para mapear. Não eram superstições, eram tecnologias da mente, da alma. Os harmônicos têm o poder de induzir o transe, estimular a intuição e desbloquear estados expandidos de consciência. Os batimentos binaurais, por exemplo, usam tons ligeiramente diferentes em cada ouvido para guiar seu cérebro aos estados teta ou delta, onde sua consciência padrão se dissolve e você acessa a memória subconsciente
o fluxo criativo e o acesso interdimensional. Isso não é especulação, é mensurável, é observável. O problema é que aqueles que controlam a narrativa dominante têm pouco interesse em ensinar as pessoas a acessar estados superiores. Eles não se beneficiam da sua expansão, eles se beneficiam da sua distração. Quando o seu ambiente harmônico é caótico, dissonante e desafinado, o seu mundo interior reflete isso. Você fica ansioso, desfocado, reativo, e esse estado não é uma coincidência. É a condição perfeita para a manipulação. Uma mente distraída é uma mente programável. Mas quando você começa a se expor a estruturas harmônicas puras, frequências naturais que ressoam com a terra, seu cérebro, seu coração, você começa a se lembrar de algo antigo. Você começa a sentir uma clareza que não é dada a você de fora, mas revelada de dentro. A maioria das pessoas não percebe o quanto sua consciência básica é ditada pelo ambiente sonoro. Você nem percebe, porque nunca experimentou o silêncio verdadeiro, não o silêncio real, não aquele em que a estática interna se acalma e a frequência real do seu ser emerge. Vivemos em um mundo tão saturado de ruídos artificiais que nossa bússola interna está constantemente distorcida. Aquela intuição em que você não pode confiar, não é que ela esteja quebrada, é que ela foi abafada. Quando você começa a sintonizar seu corpo e seu ambiente com harmônicos, tons puros e intencionais, você começa a limpar a interferência. Você começa a se recalibrar. Essa recalibração é a chave para desbloquear algo muito mais poderoso do que a maioria das pessoas imagina. Porque a mente humana não é apenas um receptor de som, é um ressonador. Quando exposta a certos padrões harmônicos, ela não apenas relaxa ou se concentra. Ela muda. Ela se transforma. Existem tons que alinham os hemisférios do cérebro, ativam a glândula pineal, estimulam a liberação emocional e geram uma clareza tão profunda que parece que você está entrando em outro mundo. Não porque o som é mágico, mas porque o som é matemática. E a matemática é a linguagem da realidade. Você provavelmente já sentiu isso antes, mesmo que não tivesse palavras para descrever. Aquele momento em que uma música te dá arrepios, quando um canto faz a sala ficar em silêncio, quando um tom parece vibrar pela sua espinha, fazendo você se sentir mais você mesmo do que em anos. Isso não é entretenimento. Isso é entrainment. Seu corpo sabe como é o som da verdade. Suas células se lembram da harmonia. Sua consciência se lembra dos códigos. Não é que você esteja quebrado ou bloqueado, é que você está desafinado. E quando você começa a se reajustar, algo muda. Não apenas emocionalmente, mas também na sua percepção. Você começa a perceber coisas. Você ouve além da superfície. Você sente a emoção por trás das palavras, o significado por trás do silêncio. Você começa a sentir que há algo por trás da realidade, vibrando por trás do véu. Algo antigo, algo inteligente, algo esperando para ser lembrado. E isso não fala em linguagem, fala em frequência. E a única pergunta é: você está finalmente pronto para ouvir? Você foi ensinado a pensar na realidade como algo sólido, tangível, feito de matéria, lógica e coisas que você pode tocar. Mas e se o mundo físico, o que você vê, o que você pisa, o que você chama de real, não for tão sólido quanto você acredita? E se for apenas vibração mantida no lugar pela frequência? Porque é exatamente isso que a ciência da simática revela. Quando o som passa por um meio, água, areia, até mesmo ar, ele organiza essa substância em padrões. Padrões perfeitos, formas geométricas que refletem a própria estrutura da vida. As formas que você vê em conchas, em flocos de neve, nas pétalas de uma flor. Elas não são aleatórias. São frequências tornadas visíveis. O som cria forma. A vibração estrutura a matéria. Isso não é poesia. É física. No laboratório, é inegável. Toque um tom em uma placa de metal coberta com areia fina e a areia dança. Ela se move, se organiza, se torna geometria, formas nítidas, ordenadas, inteligentes, cada uma única para a frequência usada.
Mude o tom e o padrão se dissolve, se reforma, ressurge como algo totalmente novo. O que você está testemunhando é uma linguagem, uma sintaxe oculta da realidade, um projeto vibracional que molda o mundo material. Se o som invisível pode mover a matéria e dar-lhe forma, o que mais ele está moldando? Agora pare por um segundo. Imagine que seu próprio corpo, seus ossos, seus órgãos, seu cérebro são feitos de água e tecido sensível à vibração. O que você acha que acontece quando ele é exposto à dissonância, à distorção ou à harmonia? Isso não é abstrato. Suas células respondem à frequência. Seu cérebro responde à frequência. Seu DNA, seu próprio código, é influenciado pelo ambiente vibracional em que você vive. É por isso que a exposição crônica a tons não naturais, ruídos caóticos e ambientes não ressonantes leva ao desequilíbrio, não apenas emocional, mas também físico. A arquitetura do seu corpo está sendo influenciada em tempo real. Esteja você consciente disso ou não. Pense nas implicações. Se a vibração molda a matéria, então tudo, desde o seu humor até a sua saúde e seus pensamentos, pode ser um reflexo de um campo de frequência. Você não está apenas existindo dentro da realidade, você está participando dela, transmitindo para ela, sintonizando-a à medida que avança. Isso significa que o caos que você vê no mundo não é aleatório. É um subproduto da dissonância coletiva. Sociedades construídas em ritmos não naturais, desconectadas da ressonância natural, tornam-se instáveis. Essa instabilidade se espalha pelas cidades, pelas telas, pelas mentes. Mas há um outro lado. Assim como a dissonância gera caos, a harmonia convida à coerência. Quando os ambientes são sintonizados com frequências naturais, como a ressonância Schumann da Terra, algo estranho acontece. As pessoas relaxam, a pressão arterial diminui, a criatividade aumenta, os pensamentos ficam mais lentos, o sono se aprofunda, o sistema nervoso se lembra de seu ritmo original. Isso não é fantasia espiritual, é mensurável, é reproduzível, e foi enterrado. Por que não construímos escolas, escritórios e cidades sintonizadas com a coerência? Por que os hospitais não estão cheios de frequências que promovem a cura? Por que o espaço público está saturado de zumbidos, estática e ruído, em vez de tons comprovadamente capazes de harmonizar o corpo e a mente? Você já sabe a resposta. A harmonia não serve à máquina. A clareza não serve ao sistema. Uma sociedade em sintonia consigo mesma começa a fazer perguntas melhores. Começa a sentir novamente, a pensar com clareza, a resistir. A simática prova que o som não é entretenimento, é arquitetura. O mundo ao seu redor está sendo moldado pelas vibrações dentro dele. E se o som pode construir um padrão, ele pode facilmente destruir. É por isso que a propaganda, as armas sônicas e até mesmo a música dissonante são mais do que psicológicas. Elas são estruturais. Elas alteram o padrão da sua realidade, quebram a coerência do seu campo e deixam você vulnerável à influência. Quando sua geometria interna está fraturada, você fica mais propenso a aceitar coisas que não fazem sentido. Você começa a duvidar da sua intuição. Você busca validação externamente. Você se torna mais reativo, menos fundamentado, mais fácil de manipular. Mas quando você começa a viver em alinhamento com princípios harmônicos, quando suas frequências internas começam a se estabilizar, você começa a se lembrar como é o equilíbrio. Não apenas emocionalmente, mas fisicamente, energeticamente. Sua percepção muda. O mundo parece diferente. Porque você não está mudando o conteúdo da sua vida. Você está mudando sua frequência. E quando a frequência muda, a estrutura segue. Essa é a chave oculta. Mude o tom e a forma seguirá. Sempre foi assim. Há um tipo estranho de perigo nas coisas que não percebemos, especialmente quando são projetadas dessa forma. A maioria das pessoas pensa que o controle mental é barulhento, óbvio, agressivo, evidente. Mas o controle mais eficaz é silencioso, invisível, envolto em conforto e conveniência. Ele não grita. Ele zumbe.
Vibra logo abaixo da sua consciência, ajustando seu humor, seus pensamentos, seus impulsos, até você começar a chamar a manipulação de ideia sua. Este é o mundo do controle baseado em frequências. E ele já está aqui. Dizem para você temer a propaganda, mas não os tons ocultos em seus dispositivos. Não os pulsos silenciosos embutidos em sua tecnologia. Não as frequências ultrabaixas que contornam a mente lógica e falam diretamente com sua biologia. Mas os governos estudam isso há décadas. Documentos militares há muito enterrados em arquivos confidenciais confirmam isso. As frequências podem influenciar o comportamento humano sem que uma única palavra seja dita. Não estamos falando de metáforas aqui. Estamos falando de aplicações reais e testadas. Frequências que podem fazer você se sentir ansioso sem motivo. Tons que podem alterar o estado das suas ondas cerebrais para confusão, fadiga e até mesmo desespero. Armas que podem dispersar uma multidão sem uma única bala. Tudo com som, a maior parte do qual você nunca ouvirá. E ainda assim, você está cercado por isso. Você entra em prédios inundados com Wi-Fi, Bluetooth, 5G, todos operando em frequências comprovadamente capazes de interferir na função celular. Você coloca um telefone no ouvido que emite radiação enquanto também o bombardeia com tons de notificação projetados e ruído digital. Você usa fones de ouvido que tocam música mixada em frequências escolhidas para comercialização, não para clareza mental. Então você se pergunta por que se sente esgotado, inquieto, desconectado. Isso não é apenas vício em tecnologia. É entrainment. E você está dentro disso a vida toda. Não são apenas seus dispositivos. Olhe mais a fundo. Pense no design das cidades modernas. O zumbido mecânico do transporte público. O zumbido baixo das redes elétricas. O zumbido sutil da iluminação fluorescente. Esses não são apenas sons de fundo. Eles criam um campo de frequência. Um ambiente vibracional com o qual seu corpo está sempre interagindo. Essas vibrações não precisam ser altas para serem eficazes. Na verdade, elas são mais perigosas quando não são. Porque quando você não consegue ouvi-las, você não as questiona. E quando você não as questiona, elas agem livremente. Não somos ensinados a proteger nosso campo vibracional. Somos ensinados a ignorá-lo, a abafá-lo com mais ruído, mais estímulos, mais distrações. Mas o corpo sabe, o sistema nervoso mantém o registro. Estresse crônico, fadiga adrenal, pânico sem causa, às vezes não vem de dentro de você, mas das frequências nas quais você está imerso. Sua ansiedade pode não ser psicológica, pode ser ambiental. Uma reação a um mundo que está, literalmente, desafinado. É aqui que a coisa fica mais profunda. Porque os mesmos princípios que podem induzir agitação também podem induzir passividade. As frequências podem pacificar tão eficazmente quanto podem provocar. Elas podem induzir você à docilidade, diminuir seu pensamento crítico, mantê-lo confortavelmente entorpecido. Já se perguntou por que você se sente sonolento depois de passar horas navegando por conteúdo sem sentido, mas ainda assim não consegue dormir à noite? Seu cérebro foi sintonizado para a confusão. Seu ritmo foi fragmentado. Isso não é acidental. É sistêmico. E depois, há os meios de comunicação. Não o conteúdo, mas a frequência. Os noticiários costumam usar trilhas sonoras com drones de baixa frequência. Estes são concebidos para aumentar a tensão. Acha que são as manchetes que o deixam ansioso. Muitas vezes, é o zumbido de fundo, manipulação psicológica incorporada no ambiente sensorial. Não é apenas o que você ouve, é como seu corpo interpreta o que você não ouve. É aí que acontece a verdadeira programação. Este é o segredo que a maioria nunca percebe. Seu corpo está ouvindo mesmo quando você não está. Suas células respondem à vibração, quer você acredite nisso ou não. Seu subconsciente registra tons que você nunca perceberá conscientemente. E as pessoas que entendem isso, governos, corporações, arquitetos da mídia, construíram sistemas inteiros em torno disso.
sistemas de controle, sistemas de influência, sistemas projetados, não para informá-lo, mas para se sobrepor a você, lentamente, repetidamente, silenciosamente. Mas aqui está o que eles não esperam. A consciência interrompe o sinal. Quando você começa a perceber a vibração, começa a separar seus pensamentos verdadeiros dos implantados. Você começa a se perguntar: essa emoção é mesmo minha? Esse medo é real ou é um loop de frequência no qual estou preso? Esse tipo de consciência é perigoso para sistemas construídos com base na obediência, porque é o começo do autoajuste. E quando você começa a escolher sua própria frequência, torna-se impossível de controlar. Você foi ensinado que a realidade é fixa, que tudo o que você pode ver, ouvir e tocar é tudo o que existe. Mas isso é uma mentira disfarçada de ciência. A verdade é que sua percepção da realidade é apenas uma banda estreita de frequência, uma fração de um espectro muito maior. Como um rádio preso em uma estação, sua consciência foi bloqueada em uma transmissão limitada. Mas a realidade não é um único canal. É uma orquestra inteira de dimensões, linhas do tempo e campos de consciência. E a vibração, a frequência, é o dial. Os antigos sabiam disso muito antes da ciência moderna descobrir. Eles falavam do som como uma porta de entrada para os deuses, uma ponte entre o físico e o divino. Cantos sagrados, mantras e tons não eram apenas rituais, eram ferramentas, chaves. Quando usados com precisão, eles não apenas acalmavam a mente, mas a alteravam. Eles abriam portas, mudavam estados, sintonizavam a consciência em planos mais elevados de percepção, não metaforicamente, literalmente. O corpo humano, particularmente o cérebro e o coração, responde a essas frequências como uma fechadura responde ao código certo. E uma vez sintonizado, você não apenas se sente diferente, mas percebe de forma diferente. Você sai da ilusão da solidez e vislumbra a verdade por trás do véu. Você provavelmente já experimentou flashes disso. Aquela sensação durante a meditação profunda ou a cura pelo som, quando as fronteiras do eu se dissolvem. Aquele momento de silêncio tão completo que parece que o próprio espaço está respirando. Ou a vibração no peito quando um tom específico soa e algo inexplicável muda. Isso não é acaso, é ressonância. Você não está alucinando. Está se alinhando. Está sincronizando-se com frequências que existem fora do alcance normal da consciência social. E com esse alinhamento, vem o acesso. Não acesso no sentido material, mas à percepção, ao conhecimento e até mesmo a dimensões que não se conformam às leis físicas. Fomos ensinados a descartar isso como misticismo, mas a ciência está alcançando essa percepção. Exames cerebrais mostram que certas frequências ativam regiões associadas à intuição, à recuperação da memória e à consciência não local. A glândula pineal, o chamado terceiro olho, é altamente sensível à vibração. Ela contém cristais piezoelétricos que respondem à pressão e à frequência, o que significa que, nas condições certas, ela pode atuar como um ressonador, uma antena biológica capaz de captar informações muito além dos 5 sentidos, o que os místicos chamavam de visões, downloads e viagens interdimensionais, podem não ser fantasia, podem ser fisiologia. Uma tecnologia incorporada ao corpo, enterrada sob o ruído. Mas esse ruído não é acidental. A saturação constante de frequências sem sentido mantém o sinal fraco. Ele abafa os tons mais profundos, aqueles que poderiam realinhá-lo, conectá-lo, despertá-lo. Porque se um número suficiente de pessoas começasse a sintonizar esse sinal, a transmissão real, o sistema se fragmentaria. Porque não se trata apenas de um despertar pessoal. Trata-se do mapa que se encontra logo abaixo do que chamamos de realidade. Um mapa feito de frequência, um projeto escondido no som. Há histórias de pessoas que entraram em estados alterados por meio de tonificação, canto, imersão sonora, apenas para retornar com insights, inovações e até visões de outras linhas do tempo. E enquanto a ciência convencional descarta isso,
Programas secretos militares há muito investem na pesquisa dessas possibilidades. Visão remota. ESP. Acesso a informações através do tempo e do espaço. Tudo ligado à modulação vibracional. Não é magia. Não são milagres. É mecânica. Incompreendida. Suprimida ou deliberadamente enterrada. Imagine ser capaz de entrar em uma frequência onde o tempo entra em colapso, onde sua consciência sai do roteiro, onde você se lembra de coisas que nunca lhe foram ensinadas, onde você vê o padrão por trás dos eventos antes que eles se desenrolem. Esse tipo de percepção muda tudo. Não é que o futuro esteja definido, é que a vibração lhe dá acesso a probabilidades. Estados superiores de consciência não são apenas uma sensação, são uma visão. Eles permitem que você veja a estrutura por trás da ilusão. Mas esse tipo de acesso não vem por acaso. Requer sintonização intencional, requer quietude, requer aprender a ouvir, não apenas com os ouvidos, mas com todo o seu ser. Você é um instrumento. Você sempre foi um. E como qualquer instrumento, se você ficou desafinado por muito tempo, esquece como é a verdadeira harmonia. Mas a harmonia é o seu estado original, a sua verdadeira configuração. E quando você começa a ressoar na sua frequência natural, começa a sincronizar-se com o ritmo cósmico maior. Você começa a captar as frequências que o sistema tentou esconder de você. Isso não é filosofia, é arquitetura. O universo não fala com palavras, fala com vibrações. E quando você começa a ouvir no nível certo, você não apenas ouve, você se une a ele. É aí que começa o acesso, é aí que a realidade se curva. Não porque você escapou da matriz, mas porque aprendeu a sintonizar-se além dela. Houve um tempo em que você não precisava de aplicativos, meditações ou playlists de cura para se sentir equilibrado. Você só precisava estar ao ar livre, pés descalços no chão, o céu acima, silêncio. Não o silêncio da ausência, mas o silêncio da presença. O tipo que zumbi, que respira, que restaura. Esse silêncio tinha uma frequência, um ritmo eletromagnético natural com o qual os humanos evoluíram, ao qual suas ondas cerebrais respondem, que seu corpo lembra. É a frequência do descanso, da regeneração, da consciência profunda. O tipo de estado em que o sistema nervoso se recalibra sem esforço. O tipo de estado em que a clareza retorna e o ruído desaparece. Mas para a maioria das pessoas hoje, esse sinal se foi. Não porque desapareceu, mas porque foi enterrado. As cidades são construídas sobre concreto e asfalto, isolando você do campo da terra. O ar está cheio de sinais elétricos, Wi-Fi, 5G, torres de EMF, transmitindo energia em centenas de frequências, nenhuma delas em sincronia com o mundo natural. E o ruído de fundo nunca para. Do tráfego ao zumbido industrial, das luzes piscando as paisagens sonoras sintéticas, você vive em um ambiente onde sua biologia está constantemente sob ataque. Não é autossuficiente para ser percebido, mas está sempre lá, tirando você do equilíbrio, mantendo você alguns graus fora do centro. E, com o tempo, esses poucos graus se tornam uma desconexão completa. Você pode chamar isso de esgotamento, nebulosidade mental, fadiga, ansiedade. Mas por trás de tudo isso, há uma verdade mais profunda. Você está desconectado do sinal para o qual foi projetado para viver. Da mesma forma que uma planta murcha sem luz solar, o corpo humano murcha sem harmonia, sem ressonância. E isso não é por acaso. Porque quando você está em sintonia com a natureza, você se torna consciente do ritmo. E quando você se torna consciente do ritmo, você começa a perceber quando algo parece errado, quando uma frequência não pertence, quando um sinal é artificial. Esse tipo de consciência é perigoso em um mundo projetado para manter-lo distraído. Pense na última vez que você realmente se sentiu conectado, não calmo, não relaxado, centrado, presente em seu corpo, conectado aos seus instintos, sintonizado com algo mais antigo que o pensamento. Essa sensação não foi produzida por um suplemento
ou uma citação motivacional. Foi ressonância, um breve retorno ao seu ambiente natural. E isso não é um luxo, é seu direito de nascença. Mas o sistema lucra quando você está fora de sincronia. Porque quando você está fora de sincronia, você busca soluções. Você olha para fora. Você consome. Você se entorpece. Você se torna dependente de soluções para um problema que começa no ambiente vibracional ao seu redor. O corpo humano é uma antena, e a natureza é a transmissão original. Árvores, rios, insetos, vento, cada um emite sua própria frequência. Juntos, eles formam uma orquestra viva na qual fomos destinados a existir. Essa paisagem sonora não apenas acalma, ela restaura, e não custa nada. É por isso que teve que ser substituída. Porque a frequência da natureza cura sem lucro, alinha sem receita, desperta sem permissão. E em um mundo construído sobre o controle, esse tipo de poder tinha que ser abafado. Então eles substituíram. Encheram seus ouvidos com sons sintéticos, eles pavimentaram o sinal da terra. Colocaram paredes entre você e as frequências que o mantinham coerente. E fizeram você esquecer. Não apenas como era, mas que isso existiu. Agora as pessoas sentam sob luzes artificiais, cercadas por ruídos eletromagnéticos, rolando telas que esgotam sua atenção, se perguntando por que não conseguem se concentrar, dormir ou sentir alegria. O corpo está tentando sintonizar uma estação que não existe mais em seu ambiente. Isso não é falha, é interferência. Mas o sinal não foi a lugar nenhum. Ele ainda está lá, sob a estática, sob a distorção, sob o ruído. E no momento em que você se afasta de tudo isso, mesmo que por um instante, você começa a senti-lo, na quietude de uma floresta, no ritmo das ondas do mar, no zumbido silencioso da noite, longe das máquinas. No início, é sutil. Depois, inconfundível. Isso é ressonância. É a Terra lembrando quem você é. Não um consumidor. Não um usuário. Não uma engrenagem. Um ser sintonizado em um sistema vibracional muito mais inteligente do que qualquer coisa artificial. Você nunca foi feito para viver fora de harmonia. O caos que você sente dentro de si não é seu. É uma resposta a um ambiente que foi construído para mantê-lo desequilibrado. Mas o equilíbrio está esperando. A Terra não parou de cantar. Você apenas esteve cercado por músicas mais altas. Tudo o que você precisa fazer é lembrar-se de como ouvir novamente. Porque assim que você fizer isso, a sintonia começará. E a partir daí, nada soará igual. Passaram a vida inteira dizendo que a mudança é externa. Que se você quiser se sentir diferente, precisa comprar algo, ganhar algo, perseguir algo. Mas aqui está a verdade que eles nunca quiseram que você descobrisse. A mudança mais poderosa que você pode fazer não vem de adicionar nada, vem de se sintonizar. Porque sua realidade não é apenas um conjunto de circunstâncias, é uma frequência. E no momento em que você muda essa frequência, tudo começa a mudar. Não apenas como você se sente, mas como o mundo responde a você. Você foi treinado para olhar para fora, mas o poder sempre esteve dentro de você, no seu campo, na sua ressonância. Comece pequeno. Comece com o som, não apenas música, mas frequências intencionais. Tons de solfejo, 432 Hz, batidas binaurais. Cantos antigos que não foram escritos para entreter, mas codificados para realinhar. Esses sons contornam o ruído e falam diretamente ao sistema nervoso, ao subconsciente, ao âmago de quem você é. E você vai sentir isso. Não como um humor, mas como uma lembrança. Porque você não está adicionando algo novo, você está removendo a distorção. Cada tom puro é um espelho, refletindo uma versão de você que não foi alterada. A respiração é outra chave. A maioria das pessoas respira para sobreviver, não para se sintonizar. Mas a respiração é vibração, é ritmo. E quando você sincroniza com o som, a intenção e a quietude, ela se torna um sintonizador. A respiração é mais do que alívio do estresse. É acesso. Ela muda sua frequência interna.
Ela estabiliza sua energia. Ela abre espaço onde antes havia ruído. E nesse espaço, você começa a se ouvir novamente. Não os pensamentos. Não os medos. O seu verdadeiro eu. Aquele que se lembra de como tudo funciona. Mas a mudança mais importante não é apenas o que você faz. É o que você permite. O silêncio, especialmente em um mundo como este, é um ato de rebelião. É onde a integração acontece. É onde o sistema não pode alcançar. Desligue os feeds. Silencie o ruído. Deixe seu ritmo interno emergir sem interferência externa. Esse silêncio não é vazio. Está cheio de informação. E quanto mais tempo permanecemos nele, mais começamos a discernir a diferença entre quem somos e o que absorvemos. A confusão desaparece. O sinal fica mais nítido. E, de repente, as escolhas tornam-se óbvias. Começamos a gravitar em torno do que está alinhado. Conversas, alimentos, pessoas, lugares, todos eles transportam frequência. E uma vez sintonizados, sentimos quando algo está errado. Você vai parar de forçar o que não ressoa, porque seu sistema não vai mais tolerar isso. Isso não é teoria espiritual. É clareza biológica. Um sistema nervoso regulado, uma frequência alinhada, um campo coerente, essas não são ideias abstratas. Elas são estruturais. Elas determinam como você processa a realidade. E determinam o que a realidade reflete de volta. Você não apenas se sente melhor quando se reajusta. Você atrai de maneira diferente. Você responde de maneira diferente. Você começa a criar a partir da ressonância, em vez da reação. E nesse estado, o caos do mundo perde seu controle. Você deixa de ser alimento para a máquina, porque é isso que você tem sido. Talvez não intencionalmente, mas energeticamente. Toda vez que você age com medo, distorção, dissonância, você está alimentando o próprio sistema do qual deseja escapar. É por isso que a autorregulação é tão ameaçadora para a arquitetura do controle. Porque quando você está em alinhamento, você é imprevisível. Você não pode ser provocado, você não pode ser comprado, você não está mais vibrando na frequência da manipulação. E isso o torna perigoso. Isso o torna livre. Liberdade não é rebelião, é ressonância. E quanto mais você vive a partir da sua verdadeira frequência, mais você liberta os outros sem nem mesmo tentar. Sua energia se torna um diapasão. As pessoas se sentem mais calmas ao seu redor, mais claras, menos reativas. Isso não é carisma, é coerência. E ela se espalha, como o som, como a luz, como a verdade. Então comece com o seu espaço. Quais são os tons que você ouve todos os dias? As músicas que você toca, as vozes que você permite entrar, os programas que você absorve, eles aguçam sua frequência ou a distorcem? Comece com seus hábitos. Eles alinham seu campo ou o dispersam? Eles o colocam em ritmo ou o tiram dele? Você não precisa mudar tudo da noite para o dia. Você só precisa começar a ouvir. Comece a escolher a ressonância em vez do ruído. A intuição em vez da obrigação. A quietude em vez da estimulação. Essa é a revolução. Silenciosa, interna, poderosa. Sem slogans, sem hashtags. Apenas vibração. Realinhada. E uma vez que começa, não para mais. Seu corpo se lembra. Sua mente se suaviza. Sua consciência se expande. Você retorna a algo tão familiar que quase parece seu lar. Por que é? Porque sempre foi. A estática estava apenas impedindo você de ouvir. Disseram que você é apenas uma pessoa, que seus pensamentos não causam impacto, que sua energia começa e termina com você. Mas não é assim que a frequência funciona. A ressonância não fica contida, ela se espalha. Um diapasão pode acionar outro sem tocá-lo. Um campo coerente pode estabilizar um caótico. Isso não é filosofia, é física. E é por isso que o seu despertar pessoal é mais poderoso do que você imagina. Porque quando as pessoas começam a se reajustar, não apenas como indivíduos, mas juntas, algo profundo começa a acontecer. O sistema se rompe, não por protesto, por coerência. A coerência é uma ameaça porque não pode ser prevista. O sistema prospera com a volatilidade emocional, com mentes divididas,
com medo e barulho. Mas quando um grupo de pessoas começa a operar em frequência alinhada, com os pés no chão, clara, desperta, elas param de reagir da maneira que deveriam. Elas param de acreditar nas narrativas. Elas param de comprar as distrações. Elas param de lutar entre si. E quando isso acontece, a máquina perde tração. Ela começa a parar, porque nunca foi construída para lidar com seres humanos que estão totalmente presentes. Eles querem você fragmentado. É por isso que tudo em seu ambiente é projetado para dividir sua atenção, confundir seu sistema nervoso e tirar você do ritmo. É por isso que a mídia inunda sua mente com ciclos de ansiedade. É por isso que as plataformas sociais prosperam com a indignação. A divisão não é apenas política, é vibracional. E uma vez que você percebe isso, entende como é subversivo permanecer imóvel, estar consciente, escolher sua frequência em vez de absorver a deles. Você provavelmente já sentiu isso antes. Aquela sensação quando você está perto de alguém cuja energia parece diferente. Não mais alta, não mais chamativa, apenas centrada, estável, clara. Você se sente mais seguro, mais calmo, mais honesto na presença dessa pessoa. Isso não é carisma, é sincronização. Seu campo está se sintonizando com o dela. E se uma pessoa pode afetá-lo assim, imagine o que acontece quando comunidades inteiras começam a se harmonizar. Essa é a parte que eles não podem controlar, porque você não pode proibir a ressonância. Você não pode banir a coerência. Você não pode regular a frequência. Ela se espalha silenciosamente, invisivelmente, através da presença, da intenção, da recusa silenciosa em participar da disfunção. E é aí que o sistema começa a quebrar. Não com violência, mas com vibração. Não derrubando paredes, mas construindo campos que tornam essas paredes irrelevantes. Você não precisa de uma revolução. Você precisa de um reajuste. Você precisa lembrar que a transmissão mais poderosa que você carrega é o seu próprio estado. Não suas palavras, não suas opiniões, sua frequência. Quando um número suficiente de pessoas carrega essa consciência, o campo muda. E quando o campo muda, a realidade se curva. Os sistemas construídos sobre o controle começam a falhar. As narrativas perdem seu controle. O medo perde seu magnetismo. Mas aqui está o problema. Eles não vão avisar quando isso acontecer. Eles não vão dizer: aqui está o momento em que estamos perdendo o controle. Vai parecer que os sistemas estão falhando, que as estruturas estão desmoronando, que as pessoas estão acordando de repente e se recusando a obedecer. Eles vão chamar isso de caos. Mas não é caos. É a ressonância se reafirmando, a ordem natural retornando, o som da verdade dissolvendo o sinal artificial. Então pergunte a si mesmo: que tipo de frequência você está transmitindo? Você está repetindo estática ou irradiando clareza? Você está aumentando o ruído ou sintonizando-o? É aqui que reside o seu verdadeiro poder. Não em controlar os outros, mas em se tornar intocável ao controle deles. Porque um ser humano coerente não pode ser possuído, não pode ser programado, não pode ser distraído do sinal que importa. E quando um número suficiente de nós se lembrar disso, o mundo não precisará ser salvo. Ele simplesmente se reorganizará em torno de um novo tom. Um tom que sempre esteve lá. Um tom que sempre esteve esperando. Nunca se tratou de encontrar algo novo. Tratava-se de lembrar algo antigo. Algo que está dentro de você desde o início, enterrado sob distrações, ruídos e condicionamentos. A vibração não é apenas o segredo do universo. Ela é o universo. É o código por trás de cada padrão, cada emoção, cada momento de clareza que você já sentiu, mas não conseguiu explicar. E agora que você começou a ver isso, não pode mais deixar de ver. Você ouviu o sinal por trás da estática. E esse sinal nunca foi estranho. Era familiar. Era o seu lar. Você nunca foi feito para andar por aí desconectado, confuso, meio adormecido. Você foi feito para se sintonizar, para se harmonizar com o mundo, com os outros, consigo mesmo. É por isso que a dissonância parece tão pesada.
É por isso que o silêncio parece tão raro. Não é apenas a vida moderna que o oprime, é uma vida fora de sincronia. Tudo o que você é, seu corpo, sua mente, sua respiração, foi projetado para funcionar em ressonância. Você foi criado para lembrar, não apenas para sobreviver. Mas você tem sido cercado por sistemas que lucram com o seu esquecimento. E você pagou por isso, não com dinheiro, mas com energia, com clareza, com o profundo e silencioso conhecimento de que você sempre foi mais do que lhe disseram.